Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu estou gravando aqui para falar com vocês sobre fundos imobiliários e recentemente a gente pode observar que o mercado de fundos imobiliários, muitos estão sofrendo com muitas quedas, então o intuito do vídeo é mostrar para vocês aqui na prática se realmente investir em fundos imobiliários é uma opção lucrativa. Quero mostrar também a minha carteira de fundos imobiliários e mostrar alguns dos pontos negativos ao se investir em fundos imobiliários. Se você se interessa sobre esse assunto e quer aprender mais sobre investimentos, considere se inscrever no canal para você poder estar acompanhando toda a minha jornada de investimentos na bolsa, porque aqui no canal eu trago vídeos semanais mostrando todos os meus aportes, todas as minhas decisões, então não deixe de se inscrever e deixar o seu like no vídeo. E o Luiz Barsi, com certeza você já conhece, ele é o maior investidor pessoa física da bolsa e nessa matéria do Infomoney ele fez um comentário relatando que os fundos imobiliários seriam o conto do vigário, né? E também muitas pessoas após isso vêm criticando aí os fundos imobiliários, até porque recentemente muitos dos fundos imobiliários estão aí com grandes quedas. E vindo aqui no Investidor 10, a plataforma a qual eu faço todo o gerenciamento da minha carteira, inclusive estou deixando aqui na descrição do vídeo para você que quer conhecer. Hoje sim eu invisto em fundos imobiliários, 18% da minha carteira estão aí alocados em fundos imobiliários e ao final desse vídeo eu vou estar mostrando aqui todos os fundos as quais eu tenho, também todos os proventos a quais eu já recebi deles, tá? Porém, a minha maior porcentagem aqui hoje em investimentos está no mercado de ações. Eu tenho 48% da minha carteira em ações, tá? Porém, não deixo de investir em fundos imobiliários. Então, vou mostrar para vocês aqui a minha opinião sobre isso, racional e qual estratégia eu sigo para dividir a minha carteira dessa maneira e também comentar aí referente a essa fala do Luiz Barsi. E aqui eu trouxe 4 pontos, a qual explica essa fala que ele mencionou que os fundos imobiliários seriam o conto do vigário. Então, primeiramente, a gente tem que entender que cada pessoa em si, né, ela tem aí uma estratégia e não existe certo ou errado, até porque cada um tem um objetivo diferente, né? E também cada um tem um patrimônio diferente do outro. Então, a primeira forma que explica o Barsi ele ter feito esse comentário é porque os fundos imobiliários ele não tem tanta liquidez, né? Conforme uma ação do Banco do Brasil, Itaúsa, né? E todas as outras empresas aí grandes da bolsa, né? Então, para ele que tem um patrimônio muito alto comparado ao que os valores a quais nós vamos investir, grande maioria da população, né? Ele não tem tanta liquidez assim para fazer aí grandes aportes conforme o percentual da carteira dele. Então, se a gente for olhar aqui no Investidor 10 novamente, eu estou olhando aqui o fundo MXRF11, que é um fundo aí muito conhecido, né? E a gente pode olhar que a liquidez diária dele está em torno de 5 a 6 milhões de reais. Então, para ele que tem um patrimônio aí, né, na casa de bilhões, muitas das vezes, dependendo do valor a qual ele vai aportar nesse fundo imobiliário, e principalmente na hora que ele for vender, ele vai sim aí, pode ter, até mesmo ter prejuízo, porque o fundo imobiliário ele não tem uma liquidez conforme outras ações. Se a gente for olhar aqui, o Banco do Brasil, né, que é uma das ações aí muito grande, é o maior investidor pessoa física do banco, então ele tem uma liquidez diária aqui, média, de 462 milhões. Então a gente pode observar que a liquidez, né, não se compara aí com um fundo imobiliário. E isso, na verdade, foi até um dos motivos dele fazer esse comentário, até porque ele já investiu em fundo imobiliário, né, no passado, né, e o mercado de fundo imobiliário não era tão grande como ele é hoje. E quando ele decidiu fazer essa venda desse fundo imobiliário a qual ele tinha, ele aí teve um prejuízo. Mesmo assim, a gente pode observar que a liquidez realmente é um problema para esses grandes investidores ao investir em fundos imobiliários. O segundo ponto, pessoal, é a taxa de administração e também alguns fundos imobiliários aí têm taxa de performance e essa taxa vai de 1 a 2%. Então, com isso, a longo prazo, com certeza faz uma diferença grande em relação à rentabilidade. Então, esse é um outro motivo a qual também o Barsi ele prefere não investir em fundos imobiliários e muitas pessoas também preferem aí alocar o seu patrimônio em ações do que em fundos imobiliários, né? Claro que tem muitos fundos imobiliários bons aí na bolsa de valores, por isso é importante a gente fazer uma certa análise, né? Tanto em taxa de administração, taxa de performance, o perfil desse fundo imobiliário, a carteira a qual esse fundo imobiliário está inserida, para que venhamos aí fazer um bom investimento. O terceiro motivo é também por estar no setor imobiliário. O Barsi ele segue uma estratégia a qual ele prefere não investir muito em ações do setor imobiliário, preferindo aí elétricas, setor bancário, saneamento, pois são setores mais perenes, né, e não sofrem aí com a volatilidade tão grande do mercado em momentos de crise e tudo mais. Inclusive, na carteira dele, ele tem a Eternit, que é uma ação aí, uma empresa do segmento de materiais de construção aí de telhas, né? Então, basicamente está bem atrelada ao setor imobiliário, porém ele deixa isso bem claro que ele prefere aí dar preferência na maioria da sua carteira a outros segmentos. E o quarto motivo seria aí a baixa rentabilidade. Então a gente pode considerar que realmente os fundos imobiliários eles não têm uma rentabilidade, um potencial de valorização tão grande quanto as ações. E isso é explicado devido que, embora os fundos imobiliários eles paguem dividendos aí mensais, né, então eles são obrigados a
distribuir 95% aí do lucro para os acionistas em forma de dividendos, fazendo que eles ficam muito restritos a expandir somente aí em forma de subscrição. E as empresas, a gente pode dar um exemplo, igual eu falei, do Banco do Brasil, é uma empresa que paga bons dividendos. Somente nesse ano de 2023 está previsto para pagar 8 dividendos e mesmo assim ela não paga um percentual tão grande assim de payout. Hoje o payout do Banco do Brasil está em torno de 40%. E isso faz com que as ações aí venham superar demais aí os fundos imobiliários em relação à rentabilidade. A gente pode observar aqui em relação ao MXRF11, novamente, eu estou olhando aqui a cotação nos últimos 5 anos e a gente pode observar que a cotação dele aqui está 1,24 negativo. Então, basicamente, ao você investir em fundos imobiliários, dificilmente, né, tirando aí certos momentos a qual você pode pegar ali algum fundo imobiliário ou outro sendo negociado abaixo do valor patrimonial em alguns momentos de crise ou momentos aí a qual esse fundo está sofrendo por algum motivo e você está lucrando em relação ao preço a qual ele está sendo negociado, visto que esse valor a qual você estará lucrando se você for vender e for fazer essa compra e venda para lucrar em cima da cotação, você irá ter que pagar ainda 20% de imposto sobre esse lucro. Porém, o principal estratégia a qual a maioria dos investidores faz ao comprar fundo imobiliário é visando sim o rendimento mensal, né, que esses fundos pagam. Então, geralmente, você vai ter aí um retorno um pouco maior que a renda fixa. Claro que também irá ter um risco um pouco maior do que a renda fixa, mas não comparado o mesmo risco da renda variável. Então, obviamente, você também vai ter aí uma rentabilidade menor do que o mercado de ações. E vindo aqui no Investidor 10, eu vou trazer esse gráfico aqui que mostra isso de maneira muito clara pra gente, né, onde eu vou comparar aqui os índices, tá? O IFIX, o IBOV, o índice Small Cap, o IDIV, que são as empresas aí pagadoras de dividendos, e o IVVB11. Então, aqui, pegando um período aqui de 2 anos, a gente pode observar que o IDIV performou com lucratividade de 4%, enquanto o IFIX, que são a média dos fundos imobiliários, teve uma variação negativa de 2,91. No período de 5 anos, novamente o IDIV ganha novamente, dando aí um percentual de lucro aí de rentabilidade de 56%, contra 17% do IFIX. E num período maior aqui de 10 anos, novamente, a gente pode observar que em relação ao IDIV e o IFIX, o IDIV continua aí na frente com 111% de rentabilidade e o IFIX com 78%. Então a gente pode observar que sim, investir em fundos imobiliários é lucrativo, porém o IDIV, que são aquelas empresas boas pagadoras de dividendos, né, e a gente pode observar que são as elétricas do setor bancário, todas essas empresas a qual pagam bons dividendos e se mantêm lucrativas a longo prazo, elas sim têm aí um percentual de rentabilidade muito superior aos fundos imobiliários. E outro detalhe aqui, no período de 10 anos, a gente pode observar que até mesmo o índice Bovespa, ele fica na frente do IFIX, né, com 83% de rentabilidade, enquanto o IFIX com 76%. No período de 5 anos, mesma coisa, o IBOV também continua na frente com 21 para 17 do IFIX, então uma diferença pouca, né? Claro que o IDIV, igual eu comentei, tem uma rentabilidade bem superior, com 56 aí sendo o dobro da rentabilidade tanto do IBOV quanto do IFIX. Então, voltando aqui no Investidor 10 para mostrar minha carteira de fundo imobiliário e comentar um pouco da minha estratégia hoje de investimento em relação a eles. Como eu falei, hoje 18% da minha carteira está em fundos imobiliários e eu quero mostrar aqui para vocês todos os proventos a qual eu já recebi desses fundos imobiliários. Então, eu comecei a investir, pessoal, em fundos imobiliários desde 2019, foi aqui no mês de setembro, a qual eu recebi o meu primeiro provento aqui de R$24, tá? Então, desde lá até então, eu continuo mantendo aí todos os aportes, né? E aumentando consideravelmente toda a minha posição em fundos imobiliários. E aqui eu fiz um filtro em relação a proventos, tá? Você pode olhar aqui que tá somente os FIIs, tá? Que é a minha carteira de fundo imobiliário. Então, aqui não tem dividendo nenhum, a qual eu recebi de ações, somente de fundos imobiliários. O Investidor 10 permite você fazer essa separação, tá? Então, aqui, vendo a minha carteira, né? Eu posso observar que em 2020 e em 2019, eu recebi R$121. Em 2020, 691. Aqui em 2021, eu já consegui aumentar consideravelmente a minha carteira e já recebi um total aí de 2.880. Em 2022 foi o ano a qual eu recebi um valor maior de proventos, então eu recebi um valor de 5.580 e agora em 2023 até então, né, tá no mês de março, eu recebi 1.190, tá? E agora a previsão para 2023 eu receber um valor menor até do que 2022 porque eu diminui um pouco a minha exposição em fundos imobiliários e coloquei maior percentual da minha carteira em ações. Eu trouxe outros vídeos explicando o porquê disso e conforme até comentei em relação aos pontos negativos dos fundos imobiliários, é porque para longo prazo as ações tendem a se valorizar mais e também são boas empresas pagadoras de dividendos que também irão continuar me dando uma renda aí passiva na carteira. E devido à minha idade hoje, eu ainda sou novo, tenho 28 anos, e todas as ações a qual eu coloquei em carteira têm previsões aí de rentabilidade, de pagamento de proventos e crescimento a longo prazo. Então por isso que eu falei da importância de você ver o seu perfil de investimentos e quais são os seus objetivos com os seus investimentos hoje para você selecionar quais ativos que melhor fazem sentido para você. E olhando aqui, pessoal, a evolução aqui dos proventos, a gente pode observar que teve uma evolução bem bacana e desde então, quando eu decidi diminuir um pouco a minha exposição em fundos imobiliários, obviamente ela veio diminuindo, porém essa minha carteira a qual eu estou exposto, ela irá me render em torno de R$300 a R$400 por mês em proventos e isso alimenta de
maneira bem bacana a minha carteira, porque todo mês eu consigo aí fazer novos aportes, comprar novas empresas, sem que realmente eu precise tirar dinheiro do meu bolso para fazer novos aportes. Então, nesse total aqui, nesse período ao qual eu invisto em fundos imobiliários, eu já recebi um total aqui de R$10.400 em proventos, né? E isso aqui, com certeza, fez com que alimentasse de maneira gradativa minha carteira para eu estar comprando novos ativos e fazendo assim a bola de neve crescer e girar. Se você chegou até aqui e quer aprender mais sobre investimento e quer descobrir como você pode construir uma boa carteira de renda passiva, estou deixando aqui na descrição desse vídeo esse e-book gratuito da Suno, tá? Que é 7 passos para você obter renda passiva com seus investimentos. Então é só você colocar o seu e-mail e baixar esse e-book totalmente grátis. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal para você estar continuando a acompanhar os vídeos a qual eu trago aqui toda semana. Estou deixando o link também aqui do meu Instagram, onde eu trago vários conteúdos sobre investimentos. Então não deixe de clicar e me seguir lá também. E até o próximo vídeo e até mais.